Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de meditarmos na palavra de Deus, de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. Bom ter você comigo, bom estarmos juntos na presença de Deus, meditando na palavra de Deus. Então não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? Eu agradeço aos que estão se inscrevendo no canal. Muito obrigada. Vamos compartilhar esse canal, vamos levar a mensagem de Deus ao maior número de pessoas que pudermos, amém? E hoje vamos meditar na palavra de Deus que está em Romanos 12, 21, que diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glórias a Deus. Palavra forte, palavra verdadeira, como toda a palavra de Deus. E palavra difícil de cumprir, né? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, essa é uma palavra muito apropriada para o momento que estamos vivendo. Estamos vivendo um momento onde a maldade assola o país, onde a violência assola a humanidade. A humanidade está mais violenta, a humanidade dá a impressão que se esqueceu do amor ao próximo. Raras pessoas têm o prazer em ajudar, em auxiliar, têm o prazer em acolher umas às outras, né? Estamos num momento de muita violência, estamos num momento de muita impaciência, estamos num momento de muita brutalidade, muita violência. E sofremos a maldade em vários lugares e em várias situações em nossas vidas, né? Não estou dizendo que todas as pessoas são más, que todas as pessoas se afastaram do amor ao próximo, que todas as pessoas não têm prazer em acolher, em auxiliar. Não. Mas estou falando da maioria, estou falando da realidade social. Temos que ser realistas, não é mesmo? Mas existem as exceções. Graças a Deus eu convivi com pessoas que são exceções e convivo com pessoas que são exceções, graças a Deus. Mas a realidade não é essa. A realidade, a violência assola realmente o país, assola realmente as pessoas, a humanidade está mais violenta, está mais bruta, parece que tem menos amor no mundo, menos amor a Deus e muito menos amor ao próximo, menos paciência, né? Dá essa impressão. Ou essa é a realidade. Então essa palavra é muito apropriada. Como eu disse, nós sofremos os males da vida, os males da existência, os males da convivência, né, com outros seres humanos. Então, esses males nos cercam em várias situações. Às vezes no trânsito, ouvimos umas palavras de baixo calão. Às vezes no trânsito sofremos fechadas, né? Às vezes no trânsito, aqueles motoristas que reduzem, que está à sua frente, reduzem de propósito, esperando, querendo, desejando que você venha colidir com o carro dele, com o seu carro no carro dele, né? Existe isso, eu já passei várias vezes por isso, né? Também, além do trânsito, nós temos aqueles vizinhos que têm prazer em ter som alto, e quando você vai e pede, por favor, abaixa, tal, eu preciso descansar, ou não estou bem, ou eu não gosto de som alto, né? Diminua o som só para você ouvir, né? Se quer ouvir muito alto, põe um fone, né? Mas você vai lá com toda a gentileza, por favor, você pode diminuir? Aí parece que fazem mais pirraça, aí começam a colocar muito mais alto, aí colocam várias vezes, né? Constantemente, né? Aquele vizinho, às vezes no trabalho, uma pessoa que não tem simpatia com você, ou às vezes até deseja a função, o cargo que você ocupa, e aí começa a fazer pirraça, aí começa a te prejudicar no seu trabalho. Às vezes no nosso trabalho, sem nós sabermos o porquê, alguém se levanta contra nós e começa a nos prejudicar. Isso acontece, isso é real, não é? Às vezes na escola, sem mais e menos, na igreja, na família. Então nós sofremos muitos atos de maldade, né? Sem falarmos na violência desses delinquentes que chegam abruptamente e machucam e derrubam e matam, sem falar nessa violência. Então nós sofremos várias situações de maldade, literalmente maldade, a ponto de nós chegarmos e falar: por que ele está fazendo isso comigo? Por que ela está fazendo isso comigo se eu não fiz nada? O que está acontecendo? E muitas vezes nós não temos nem a resposta de o porquê, porque a pessoa é tão má que nem mesmo nos explica: por que você está fazendo isso comigo? Por que você está me tratando assim? Não,
Então estamos vivendo num momento de muita maldade, é verdade, muita maldade e pouco amor, sabe? Pouco amor e muita maldade. Pouca paz e muita violência, é o que nós estamos vivendo hoje. A despeito da situação que nós estamos vivendo, onde há muitas perdas, onde há muito sofrimento, parece que as pessoas não acordaram para a importância que tem o ser humano, para a importância que tem a pessoa que está ao seu lado, né? Como se ela fosse estar a vida toda, como se ela não fosse faltar amanhã ou depois. Parece que não acordaram para isso, né? Mas cada um, né? E Deus com todos, não é assim? Cada um vai dar satisfação a Deus, cada um vai chegar diante de Deus. Mas nós não nos cabe julgar ninguém. Mas estamos falando de uma realidade que estamos vivendo. A realidade onde o mal assola a nossa vida, onde o mal nos cerca, onde o mal está presente em nossas vidas, né? Muitas vezes sem sabermos o porquê. Sem sabermos, às vezes, até quem está fazendo aquele mal, mas sofremos as consequências, sofremos as ações. E aí nós temos, quando há uma ação, automaticamente é uma reação. Então nós vamos reagir àquele mal, nós vamos reagir àquela maldade. E o que a Bíblia fala aqui para nós hoje, em Romanos 12, 21, é exatamente isso. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não reaja o mal que você sofre com o mal, mas sim com o bem. Não deixe o mal te vencer, retribuindo o mal. Quando você sofreu o mal, retribua com o bem. Sabe, tem outra passagem que fala que a gente amontoa brasas na cabeça do inimigo quando a gente faz o bem. Por isso que eu disse que é difícil. É difícil, você está sofrendo uma maldade ali, no seu ímpeto, na sua reação de imediato, é você responder à altura. É você retribuir aquele ato. Mas o que Deus nos pede é que nesse momento não deixemos o nosso eu, a nossa vontade preponderar. Não, mas que atentemos para a sua palavra, que atentemos para a sua vontade, o seu querer, que atentemos para o seu agir. Jesus Cristo, ele foi muito aviltado, Jesus Cristo foi muito humilhado, Jesus Cristo foi muito provocado, Jesus Cristo foi muito machucado, Jesus Cristo sofreu muita maldade. Jesus, apesar de ser Deus, ele estava aqui como homem. Então ele sofreu muita maldade. Mas a gente não vê Jesus retribuindo as maldades. Não. Jesus retribuía com o bem. Ah, mas ele virou a mesa. Tá. Não é porque ele retribuía com o bem que ele não era enérgico, que ele não era sério e que ele não gostava das coisas certas. Nós temos que saber separar. Apesar de ser enérgico, apesar de ser sério, de gostar das coisas certas, de velar pelas coisas de Deus, como a casa de Deus no dia que ele virou a mesa, ele nunca pagou o mal com o mal, ao contrário. Quantos daqueles que o acusaram que foram curados por ele? Quantos daqueles que foram curados por ele, foram auxiliados por ele, estavam lá na cruz, desejando a morte dele? E acontece conosco. Acontece conosco. Muitas vezes a gente ajuda a pessoa e é mal interpretada ou não é valorizada. Mas nós temos que estar preparados para esses momentos. E eu cito aqui um exemplo que me marcou muito. Uma vez eu estava dirigindo em Ferraz e eu saí assim da travessa para entrar na rua principal. E quando eu entrei na rua principal, tinha um carro parado assim, mas bem próximo. Ainda bem que eu estava muito atenta. Aí eu fui. Só que me preocupou tanto que eu falei, o próximo que vier pode não estar tão atento e vai bater nesse carro, porque ele está mal estacionado, não está sinalizado. Aí eu peguei e desci um pouco mais a rua principal ali, parei o carro, sinalizei e fui falar com o senhor. Falei, senhor, sinalize o seu carro, coloca um triângulo se está quebrado, mas sinaliza, porque ele estava fora do carro. Porque eu quase bati no seu carro e qualquer um outro que vier vai bater no seu carro. Ele falou tantas... Desculpa. Ele falou tantas palavras de baixo calão para mim, que eu falei, eu estou tentando ajudar o senhor. O senhor percebeu que eu estou tentando auxiliar o senhor? E ele continuou falando, eu abaixei a cabeça, entrei no meu carro e fui embora. Eu estava tentando ajudar.
Eu poderia também responder à altura. Eu não falaria palavras de baixo calão, porque pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, eu nunca falei na minha vida palavra de baixo calão. Nunca, nunca. Pela graça de Deus. Mesmo antes de eu me converter, não me apraz, nunca, nunca. Glórias a Deus. Mas eu poderia, sei lá, de falar, bom, o senhor é muito mal educado, o senhor não sei o quê, começar a discutir com o homem. Mas é por Deus, porque o meu eu é para falar, que droga, né? Eu estou tentando ajudar o senhor e o senhor ainda me trata assim, que droga. Mas não, ela baixei a cabeça e entrei no carro. Isso é só um pouquinho, irmãos. Mas nós sofremos violências muito maiores. Muito maiores. Logo que eu comecei a dirigir, um rapaz acho que estava bêbado, saindo da padaria, atravessou o carro e não deixava passar. Eu peguei, dei uma buzinadinha de leve e falei para ele, faz favor, tira o carro, eu vinha da igreja. Tinha sido convidada para levar uma mensagem em uma igreja, estava voltando. Aí ele pegou, tirou o carro, que estava atravessado na rua, e veio de frente para mim. Mas eu estava começando a dirigir. E quando ele veio de frente, eu não tive reação para dar uma ré e se afastar. E ele bateu no meu carro, de frente. E eu estava parada, esperando ele sair. Vocês acreditam nisso? Isso são coisas pequenas. Mas o que a gente não passa nessa vida? Quanta maldade tem? Quanta maldade? E o que a Bíblia fala é para a gente não retribuir o mal com o mal. É para retribuir o mal com o bem. Não retribuir o mal com o mal. Retribuir o mal com o bem. Então, é difícil. Como eu disse, é uma situação muito difícil. Mas se nós pararmos para pensar, se nós deixarmos a paz de Deus fluir em nós naquela hora, nós não vamos retribuir o mal. Eu podia ter ligado o carro e pegar e falar, não, já que você bateu, já bateu mesmo, eu vou bater em você. Não vale a pena. Um médico, um amigo meu, uma vez ele falou para mim, Sônia, nós temos que ter um controle de tal forma de não nos deixarmos influenciar pelo ambiente que nós estivermos, mas nós sermos os influenciadores daquele ambiente, a despeito da situação. É como uma pessoa que vem gritando com você, você quer gritando, se você gritar também, acabou. Não tem mais como entrar em acordo, não tem mais como resolver o problema. Então nessa hora, deixa ela gritar, deixa ela falar. Aí você fala, olha, sinto muito, quando você se acalmar a gente conversa. Ou vamos sentar, vamos conversar, aqui é uma água. Isso é utopia. Talvez seja. Mas é uma utopia até que a gente não decida praticar. Porque a hora que a gente decidir praticar, vai ser assim. Não vai ser mais uma utopia, vai ser uma realidade. Entende? E se Deus fala para fazermos, é porque Ele já nos deu condições de fazer. Só que nós temos que estar mais atentos para essas maldades que a gente sofre. Porque muitas vezes é da própria pessoa. A pessoa tem o prazer em fazer mal a outros. Já viram pessoas assim? Existem sim. Mas outras vezes é o próprio Satanás que quer tirar a nossa paz, quer tirar o nosso sossego. E quer nos levar à tragédia. É um segundo, irmãos, para acontecer uma tragédia. É um segundo. Já viram aqueles casos que a gente vê no noticiário? Ultimamente estou procurando ver o mínimo possível desses noticiários. Mas a noticiário que a gente vê as questões que a gente vê nesse noticiário, que, vamos voltar ao som, o vizinho põe o som alto, alguém vai reclamar, vai pedir, abaixa, aí o vizinho já está armado, já dá um tiro. Já viram isso? É um segundo para acontecer uma fatalidade. Mas se nós tivermos a calma, se nós tivermos a tranquilidade, se nós retribuirmos o mal com o bem, essa fatalidade será, no mínimo, afastada de nós. Poderá até ocorrer, mas será mais difícil. E é o que a palavra de Deus nos fala. Não te deixe vencer com o mal, vence o mal com o bem. Então, quando recebermos o mal, vamos praticar o bem. Porque não importa o que a pessoa vai pensar. Se eu praticar o bem, ela vem com maldade para mim, eu pratico o bem, ela vai dizer que eu sou medrosa, que eu não me valorizo, que outros adjetivos aí que eu nem sei imaginar para falar. Mas não importa o que a outra pessoa vai pensar de nós.
Não importa como a outra pessoa vai nos ver. O importante é como nós nos vemos. É como nós somos. É a paz que nós temos. O importante é como Deus nos vê. O importante é o quanto nós estamos próximos à vontade de Deus e o quanto nós estamos distantes da vontade de Deus. Quanto nós procuramos ter a paz conosco e o quanto nós nos afastamos da paz. Se nós praticarmos a palavra de Deus, que diz, para pagarmos o mal com o bem, nós estamos nos aproximando da paz. Nós estamos nos aproximando da vontade de Deus. E nós estamos nos afastando da violência. Porque dificilmente, quando a pessoa vier de forma violenta contra nós, e nós agimos com o bem, ela vai continuar naquela ação. Dificilmente, a não ser nos casos que a gente já sabe que a violência, entre aspas, nata, que são esses delinquentes, vamos dizer assim, né, que já vêm com o propósito realmente de matar, de ferir, de machucar. Mas eu estou dizendo nas situações do dia a dia que a gente vive, não essas situações excepcionais, mas a situação do dia a dia que a gente vive, né? Que as pessoas nos machucam, que as pessoas nos maltratam, que as pessoas até idealizam o mal contra nós, não é? Marido e mulher, às vezes um vem e fala, aí o outro fala também. Mas e se um pegar e falar assim, ó, dá licença, sai, faz o que tem que fazer, depois a pessoa está calma, conversa. Digo onde, marido e mulher, onde há respeito, porque se não tiver respeito, isso aí não vai funcionar, a gente sabe disso. Mas onde há respeito, onde há concórdia. Então, uma hora que um está nervoso, sai, depois volta, mas volta, tenha diálogo. Porque se faltar um diálogo, não tem como haver união. Sem diálogo não há união, sem diálogo não há entendimento. Ah, não vou falar, vou me calar, não quero conversar sobre isso. Não vai ter entendimento nunca. Não vai ter perdão nunca. Porque o diálogo é necessário. É preciso tratar o problema, é preciso conversar sobre o problema. Mas conversar. Então, se naquele momento não dá, espera, mas conversa. Dialoga, resolve. Para que haja perdão, para que haja comunhão novamente, não é mesmo? Então, precisamos fazer isso. Precisamos, na hora que recebemos a maldade, não deixar o nosso eu fluir, não deixar a nossa vontade preponderar. Não, nós temos que procurar nessa hora. É difícil, mas temos que procurar nessa hora a paz que excede todo entendimento. Procurar nessa hora manter a paz, manter a calma, manter o equilíbrio, para não devolvermos aquele mal. Quantas vezes, irmãos, pessoas praticam mal nas nossas vidas? E louvado seja o Senhor que tem aquela palavra dele que diz, nós não precisamos nem procurar pagar o mal com o mal, porque, volto a dizer, tem a palavra do Senhor que nos afirma, e é verdade, na minha vida já aconteceu muitas vezes, todos que se levantarem contra ti, cairão por amor de ti. Isso é uma grande realidade, e eu já vivi isso muitas vezes. As pessoas que se levantam contra nós, elas caem por amor de nós. Amanhã ou depois elas vêm, elas precisam de alguma coisa, não vem porque nos amam, não vem porque nos quer ter perto delas, não, mas vem porque precisa de alguma coisa. E é nessa hora que nós temos que estar com os braços abertos para receber, para dar, independente do que fizeram para nós, independente do que passamos, é nessa hora. Tive experiência com vizinhos que muitas vezes agiram muito mal comigo, muito mal mesmo, mas acabou acontecendo algumas coisas aí eles precisaram de mim para ver o que tinha acontecido. Nunca desejei isso para eles, mas foi assaltado, aí precisou vir na minha casa pedir para ver a minha câmera para descobrir quem é que tinha assaltado. Um exemplo, né? Outros que se levantaram contra mim, o próprio Deus disse, olha, você tem que procurar essa pessoa para orar por você. E eles vieram me procurar. Eu louvo a Deus, porque eu fiz com muito amor, eu fiz com muito carinho, sem nenhuma raiva, sem nenhuma mágoa, porque eu, graças a Deus, sou o tipo de pessoa que conversa, resolve e acabou o problema. Mas se não conversar, não resolver, também não tem como acabar o problema, né? Mas tudo bem, para mim eu não fico guardando mágoa, aquelas coisas não. Mas precisa conversar, precisa dialogar, precisa resolver. Mas então nós não temos que preocupar em retribuir o mal, porque a justiça é de Deus. Nossa ira não deve passar o pôr do sol. É Deus que vai fazer a justiça.
E todos que se levantam contra nós caem por amor de nós. Então, os que se levantarem contra nós, os que se levantarem contra você, os que se levantarem contra mim, vamos simplesmente deixar. Porque um dia nós vamos poder abençoar. E o nosso propósito tem que ser não de vingança, irmãos, mas de um dia poder abençoar aquela vida. Para que ela chegue à conclusão que ela estava errada. Porque não adianta quando a pessoa está errada e você falar, você está errado, você está errada, você está errado, você está errado. Porque a pessoa não vai entender. A pessoa não quer entender. Principalmente as pessoas que nos fazem mal. Elas não querem entender. É elas que estão certas. Elas veem a razão delas, a motivação delas, ou a vontade delas. Então não adianta a gente tentar ficar explicando, ficar contendendo. Não adianta. Então, espera. Tenha o domínio sobre o ambiente. Tenha o controle da situação. E deixa. Porque a justiça de Deus é Deus que vai fazer aquele que se levantou contra ti cair por amor de ti. Isso é uma grande verdade. Falo porque eu vivi muitas vezes, como disse, várias vezes. E falo para vocês, hoje, na minha vida, eu nunca neguei o perdão a ninguém, pela graça de Deus. E nunca tive dificuldade em perdoar ninguém. Nunca. Não tem ninguém na face da terra que fala, olha, essa pessoa eu odeio, essa pessoa não quero ver na minha frente. Não, tem pessoas que eu não quero estar perto. Tem. Por quê? Para que se mantenha a paz, para que se mantenha a tranquilidade. Mas não que eu tenha ódio, que eu tenha rancor, que eu vingança nunca desejei para ninguém. É isso que Deus fala. Não pague o mal com o mal. Não deseje vingança. Deseje um dia você poder abençoar aquele que te machucou. Deseje um dia você poder abençoar aquela que te machucou. Deseje um dia retribuir aquela maldade com uma bênção, com um socorro, com um auxílio, com uma oração. É isso, irmãos. Se nós fizermos isso, nós vamos viver muito bem, ainda que não viva bem com aquele que fez a maldade, porque às vezes pode ser até ingrato e não reconhecer. Não importa. Não importa o que pensam de nós. Não importa o que fazem para nós. O que importa é nós, irmãos. Nós temos a certeza de quem nós somos. Nós estamos em paz conosco mesmos. Conosco mesmos. Nós temos que estar em paz conosco. Nós estarmos certos de que nós estamos agindo assim, ainda recebemos vários adjetivos. Ah, você é bobo, você não se valoriza. Não importa. Nós temos que estar certos e fazendo assim, nós estamos de acordo com a vontade de Deus. Nós estamos nos aproximando mais de Deus, mais da palavra de Deus. Nós estamos praticando a palavra de Deus. E ainda que doa, ainda que a gente sofra muito, devolva esse mal com bem. Devolva esse mal com perdão. Devolva esse mal com auxílio. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se nós formos devolver o mal com o mal, a primeira coisa que nós perderemos é a nossa paz, a nossa saúde emocional, psicológica. Não vale a pena, irmãos. O primeiro a sofrer as consequências somos nós mesmos. Não vale a pena. Agora, quando nós estamos dispostos a devolver, a receber o mal e devolver o bem, nós temos paz. Nós temos paz. E aquela pessoa não vem a ser uma preocupação para nós. Mas se devolvemos mal com mal, sim, vai nascer o desejo de vingança, de retribuir, de olho por olho, dente por dente. E essa pessoa vai ser uma preocupação para nós, vai tirar a nossa paz, vai estar constantemente em nossas vidas, vai fazer parte de nossas vidas. E há pessoas que não podem fazer parte de nossas vidas. Porque se elas fizerem parte de nossas vidas, elas vão nos trazer sofrimentos, elas vão nos trazer dor. Então nós temos que estar prontos para dar o bem, praticar o bem para com elas, dar o auxílio que elas precisam. Mas não colocá-la dentro da nossa vida, sabe? Às vezes não dá, às vezes não pode. E se nós retribuímos o mal com o mal, nós inconscientemente trazemos essa pessoa para viver dentro da nossa vida. Aí ela passa a participar de todos os dias da nossa vida, tirando a nossa paz, tirando o nosso sossego, nos fazendo, entre aspas, maquinar o mal, desejar o mal. Não vale a pena, não vale a pena. Mas quando nós
retribuímos o mal com o bem, entregamos o bem para aquele que nos entrega o mal. Irmãos, nós temos paz para entrar em qualquer lugar, para viver qualquer situação de cabeça erguida. Amém? A palavra de Deus não volta vazia, ela cumpre o que lhe apraz. A palavra de Deus é verdade, é real. Se Deus disse para não nos deixarmos vencer pelo mal, não podemos nos deixar vencer pelo mal. O mal não pode ter lugar em nossas vidas. O mal não pode tirar de nós a paz que Deus nos deu através do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito que habita em nós. O mal não pode, entre aspas, minar a nossa vida. O mal não pode nos trazer dor. Não. Quando recebemos o mal, estejamos prontos para entregar o bem. E deixe Deus cumprir a palavra dele, que diz que todos que se levantarem contra nós cairão por amor de nós. É Deus que vai fazer o que ele acha que deve ser feito, não o que nós queremos. E não vamos pedir a Deus, Deus, que ele caia lá, que ela caia lá na frente, que precise de mim. Não, não, não. Senhor, o que depender de mim, eu perdoo. Eu sofri muito, mas eu perdoo, Senhor. Agora ajuda-me a estar na tua vontade. Ajuda-me a fazer o que o Senhor quer que eu faça. Em nome de Jesus. Agora, se essa pessoa precisar de mim, Senhor, eu estou pronta. Eu estou pronta para fazer a tua vontade. Para fazer aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Que palavra boa, palavra forte, que palavra difícil de se cumprir, né? Mas palavra verdadeira. E palavra que pode ser a nossa forma de viver. Pode ser, não é? A nossa forma de vivermos em paz. Em primeiro lugar com Deus, depois conosco mesmo. E ao redor, e em relação às pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Vamos tentar praticar? Nunca retribua o mal com o mal. Não dê lugar à vingança, não dê lugar ao ódio, não dê lugar à raiva. Não, não. Fala o que tem que falar dentro do possível, na hora certa, se puder. Se não, deixa Deus agir. Simplesmente não traga aquela pessoa, aquela maldade para fazer parte da sua vida. Amém? Abençoe. 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 Desculpa, esse aparelho aqui atrapalha muito. Abençoe. Abençoe. Não amaldiçoe. Amém? Glória a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Um final de semana muito abençoado para vocês. Muita paz, muita saúde. Se sofreu alguma maldade, tente retribuir com o bem. Não julgue. Não deixe a maldade fazer parte da sua vida. Amém? Vamos tentar ter esse controle. Se conseguirmos, irmão, será uma maravilha. Você vai testemunhar isso, tenha certeza disso. Final de semana muito abençoado, muita paz, muita saúde, muitas realizações. Em nome de Jesus Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Aleluia.